Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de número 1. Meu nome é Jarvis Amorim e vou acompanhar você neste curso de Day Trade, onde você vai aprender a investir na Bolsa de Valores, seja ela brasileira ou seja ela internacional. Mas para que tudo isso possa acontecer, você precisa entender o que é o conceito de Day Trade. E por isso que eu preparei esta primeira aula para que você possa realmente compreender o conceito sem antes, né, você já cair aí em cima de gráficos, analisando gráficos, subindo gráficos, indicadores, porque é muito comum o iniciante ele ir buscar vídeos explicativos em plataformas de vídeos ensinando a como que faz investimentos no day trade. Então é muito importante você ficar nesta aula e assistir até o último segundo para que você possa realmente entender o que é day trade. Então nosso primeiro tópico aqui, o que é day trade, a gente vai ter um conceito da seguinte forma, né? Então o que é day trade? Então o day trade ou intratrade, que é como algumas pessoas conhecem também, mas o mais comum, o mais popular é o day trade, que é este segundo aqui, ó, né? Ele é uma modalidade de negociação utilizada em mercados financeiros, que tem por objetivo a obtenção de lucros com a oscilação de preço ao longo do dia de ativos financeiros. O especulador profissional ou amador de day trading é chamado de trade. Então, aqui a gente já consegue tirar algumas especulações muito importantes para que a gente já comece a surgir as nossas primeiras dúvidas e automaticamente a gente consiga aí sanar as nossas dúvidas. Então, o que é mercado financeiro? Vamos dar um exemplo de como se fosse um mercado de frutas, onde os vendedores e compradores vão para aquela região vender e outras pessoas vão comprar. Então, quem vende mais barato vai vender mais rápido, quem vende mais caro vai lucrar mais. E assim é o princípio básico da economia. E aí são acontecidos verdadeiros lucros. No mercado financeiro não é muito diferente. A diferença é que em vez de ser frutas, em vez de ser alimento, vai ser ativos financeiros, que a gente vai entender o que são os ativos financeiros, tá? E quando a gente fala de especulador, que é o amador, né? Aquela pessoa que é profissional, significa que o day trade, ele não necessariamente pode ser se for só profissional. Você pode ser um especulador, que é aquela pessoa que vai observar, vai acompanhar. Você pode ser um amador, que você faz um curso, você faz uma especialização e você vai começar a fazer seus próprios investimentos por conta própria, não necessitando de uma autorização, não necessitando de uma credencial para que você possa ser um day trade profissional ou um day trade no mercado financeiro. Então, o que são esses ativos financeiros que são negociados e que as pessoas ganham dinheiro com a oscilação desses preços? Então, pessoal, ativos financeiros, entre os exemplos de ativos financeiros mais conhecidos estão as ações, moedas e câmbio, títulos públicos, títulos privados e commodities, entre outros. Os ativos financeiros são intangíveis. O que significa isso? Eles não têm uma forma física, né? Vamos dar um exemplo de ativos tangíveis. Ativos tangíveis é, por exemplo, um terreno, uma casa, um apartamento, um carro, uma moto. Então são bens físicos. Já os intangíveis são bens que você não consegue ver, mas ali existe. Então são as ações, são moedas, são títulos públicos, né, que são documentos bancários, títulos privados e commodities, trigo, soja, algodão, boi, enfim, né, pessoal? Então existem esses dois tipos aí. Então os ativos financeiros
são esses tipos de ativos que você não consegue ver, mas existe e tem válidos. Vamos, um exemplo muito comum agora está sendo o exemplo do Pix, né? Então, as pessoas elas fazem transações de dinheiro entre Pix e você não chega a pegar no dinheiro, mas aquele dinheiro físico, né? Então, pessoas que fazem um Pix de R$ 100 de uma pessoa para outra, aquela pessoa dificilmente ela vai estar pegando mais nos R$ 100, no físico mesmo, ter aquele gostinho de pegar nos R$ 100. Não, ela simplesmente ela transfere via Pix para a pessoa que ela desejar transferir aquele dinheiro. Ou seja, são ativos que vocês conseguem saber que existe, mas vocês não conseguem sentir, pegar de forma física. Então, isso são tipos de ativos financeiros. E é isso que a gente vai negociar lá na Bolsa de Valores. São ações, são pares de moedas, títulos públicos, títulos privados, commodities. E isso você consegue fazer compra e venda desses tipos de ativos. Como a gente vai saber nos próximos slides aí. Então, o próximo tópico é o que eu preciso para negociar ativos financeiros. Né? Então, qualquer pessoa pode operar na Bolsa de Valores. Né? Então, qualquer pessoa ela pode comprar, ela pode vender ativos financeiros, desde que seja maior de idade e possua cadastro em uma corretora. A corretora é uma instituição financeira e é essencial porque a bolsa ela não pode ser operada diretamente pela pessoa física. Então, a corretora é uma espécie de ponte entre investidor e a bolsa de valores. É o que a gente vai ver aí no nosso próximo slide. Então, corretora. O que é a corretora que a gente falou agora no nosso último tópico? Corretora de valores é uma empresa atuante no sistema financeiro que intermedia, ou seja, é uma ponte, a compra e venda de títulos financeiros, ou seja, ativos financeiros, que foi aquilo que a gente viu, que é o quê? Vamos retornar lá para a gente ver o que são ativos financeiros. Ativos financeiros são... Vamos retornar aqui para vocês poderem ver. Ativos financeiros são ações, moedas, câmbio, títulos públicos, títulos privados, commodities, entre outros. Para a gente poder negociar isso aqui na Bolsa de Valores, a gente precisa de quê? A gente precisa da famosa corretora, que é o que a gente está indo agora. Então, ela é uma atuante no sistema financeiro que intermedia a compra e venda de títulos financeiros aos seus clientes. Aqui tem essa imagenzinha aqui para representar um pouco para vocês. Aqui é o investidor, né? Ele tem dinheiro para fazer seus investimentos, só que ele não pode ir lá diretamente na bolsa e querer comprar um Tesouro Selic, nem um CDB, nem um LCI, nem um LCA, muito menos ações e futuros. Ele então precisa o que? Ele precisa de uma corretora. Ela vai na corretora e diz, olha, eu quero comprar isso. A corretora, ela pega e manda a sua ordem, se você quer comprar ou se você quer vender. Caso você já tenha, você quer vender, você manda uma ordem de venda e ela vai mandar para a bolsa. E lá vai encontrar pessoas, né, que se comunicaram também através da corretora que querem comprar. E assim vai acontecer o match, né, a gente falando aí direitinho. E aí, pessoal, a pergunta aqui embaixo, e como eu compro ou vendo pela corretora? Né? Então, a gente precisa de uma plataforma. Essa plataforma ela vai possibilitar que a pessoa ela tenha depois de ter cadastro na corretora, ela possibilite você fazer compras e vendas. A plataforma, aqui nós temos um exemplo de plataforma, aqui você vai encontrar vários tipos de ativos financeiros. Você vai escolher o tipo de ativo financeiro, lógico que a gente vai ter aulas específicas só disso, mas isso aqui é mais uma pincelada sobre o conceito. E aí você vai utilizar essa plataforma para fazer as compras e vendas do que você quer. Se você quer comprar, se você quer vender. Então você precisa de uma plataforma. Primeiro, você precisa fazer o cadastro na corretora e a corretora ela vai ofertar para você vários modelos de plataformas para que você possa escolher.
né? Então você vai escolher aí a melhor plataforma que se encaixe, né, no seu perfil. Existem plataformas gratuitas e existem plataformas pagas. Existem plataformas para iniciantes e existem plataformas para profissionais. Não é aquela mesma coisa, por exemplo, quem usa a plataforma profissional é a mesma usada pelo iniciante. Pode até ser, você pode até aderir a uma plataforma profissional, mas provavelmente você não saberá utilizar todas as funcionalidades daquela plataforma, tá? E aí, qual a função da plataforma? Que é o nosso próximo tópico. A gente sabe que a gente precisa ter cadastro na corretora, a gente precisa ter uma plataforma. E qual que é a função da plataforma? Aqui nós temos um exemplo de uma plataforma. Aqui é um exemplo de entre N plataformas que existem. E a função da plataforma é simplesmente mostrar gráficos para você, investidor. E aí você vai ter, geralmente, nos lados direitos das plataformas, você vai ter aí as opções de você fazer compra e você fazer venda. De quê? De ativos que você vai selecionar o ativo que você vai querer. Lógico, mais uma vez eu falo que vai ter aulas específicas para isso, tá bom? Mas o conceito da plataforma é simplesmente você analisar gráfico. Se o gráfico vai subir, se o gráfico vai descer. E aí, consequentemente, se você achar que o gráfico vai descer, consequentemente você vai vender. Se você achar que o gráfico vai subir, consequentemente você vai comprar. Talvez você não esteja entendendo até agora como que eu lucro com isso. Onde será que eu posso estar lucrando com isso? É por isso que é importante irmos passo a passo para que você não dê um passo a mais e no final das contas você não esteja sabendo o que está fazendo, tá bom? Então, resumindo, até onde a gente chegamos, até onde nós chegamos. O que é day trade? Day trade são negociações com ativos financeiros. Para que você possa fazer negociações de ativos financeiros, você precisa de uma corretora. A corretora, ela é a responsável de fazer a intermediação entre o investidor e o que ele quer comprar. Você sozinho não vai conseguir chegar lá na B3 em São Paulo e fazer uma compra de um ativo. Não existe isso. Você vai precisar de uma corretora, tá? E como que eu compro pela corretora? Você vai precisar de uma plataforma. A plataforma, a corretora, ela fornece para você, ou gratuita ou paga, né? E qual é a função da plataforma? Você vai aprender a analisar gráficos, se eles vão subir, se eles vão descer. Caso você interprete que o gráfico iria bater aqui e voltar a cair, você vai fazer uma venda. Caso você interprete que quando o gráfico bater aqui, o gráfico vai voltar a subir, você vai fazer uma compra. Como que eu observo isso, como que eu analiso isso, a gente vai aprender nas próximas aulas. O que importa é que a função da plataforma é você analisar um gráfico, se ele vai subir, se ele vai descer, ou se ele vai simplesmente andar assim um pouco para o lado, né? Que a gente chama de gráfico lateralizado. Tá bom, pessoal? Bom, após isso, a questão é, então como que eu analiso esse gráfico? Existem dois tipos de análises. Existe análise técnica e análise fundamentalista. Análise técnica é a parte dos gráficos para estudar os movimentos do mercado com o propósito de prever tendência de preço. Já a fundamentalista, ela considera aspectos macros e microeconômicos que impactam diretamente aos ativos. Vamos tentar converter isso em conhecimento. Vamos lá, vamos voltar aqui. Observe que aqui nós temos um gráfico, né? Deixa eu voltar para cá. Deixa eu voltar para cá rapidinho. Então aqui nós temos um gráfico. E quando a gente se trata de análise técnica, significa que o investidor que ele gosta de operar analisando a análise técnica, ele vai analisar o porquê que este gráfico criou este símbolo aqui e após este símbolo voltou a subir.
Então, ele vai analisar de forma técnica. Então, dentro da análise técnica dele, ele já sabe que toda vez que aparecer este símbolo aqui, essa análise aqui, ó, essa figura, ele já espera já algo. Não é certeza, mas ele já espera. Ou seja, isso é chamado de análise técnica, tá? Isso é chamado de análise técnica. E a análise fundamentalística, ela prevê de outra forma. Em vez de o analista fundamentalístico, ele prever que o mercado vai voltar a subir porque apareceu esta figura aqui, ele vai analisar de outra forma. Ele vai analisar da seguinte forma: o porquê que o gráfico subiu, o que foi que aconteceu que fez esse gráfico subir, o que foi que aconteceu, não no sentido de que figura, o porquê que subiu só porque apareceu uma figura, não. Ele vai analisar essa forma fundamentalística de forma externa, o que foi que aconteceu no exterior, o que foi que aconteceu com determinadas empresas, para fazer esse gráfico parar de descer e voltar a subir. Então essa é a visão fundamentalística, né? Então nós existimos aí dois tipos de análises. Então a gente tem aí a análise técnica, para a pessoa que deseja analisar um gráfico de forma técnica, analisar um movimento através do gráfico, através, né, das figuras de gráficos, ou da forma fundamentalística, que ela vai analisar aí a questão econômica da empresa, o que foi que fez ela descer ou ela subir, o que foi que causou toda essa subida, essa descida. Tá? Então nós temos aqui um exemplo. Neste exemplo aqui, a gente tem o exemplo da análise técnica, que é o nosso primeiro movimento, é o nosso primeiro exemplo, né? Então, o nosso primeiro exemplo da análise técnica, ele consiste no seguinte: nós temos aqui um gráfico no qual ele teve estas figuras aqui, ó. Tá? Consequentemente, a gente vai ter aulas futuras explicando o que são essas figuras aqui. Mas, consequentemente, isso aqui que vocês estão vendo, né, essas barras verdes, essas barras vermelhas, elas são chamadas de figuras de mercado. Tá? E aí, o analista técnico, ele analisou que estes gráficos, eles tiveram uma tendência de alta, ou seja, eles começaram a subir para cima, ó, criando uma espécie de montanha. E o análise dele diz assim: eu observei que os candles, que são as figuras de mercado, eles são chamados de candles. Consequentemente, como eu já falei, a gente vai ter aulas específicas para isso. Ele percebeu que os candles, as figuras de mercado, ficaram mais compridas, mais esticadas. A gente despopularizando, elas se esticaram mais, ou seja, significa que eles estão com mais força, né? Então, assim, quer dizer que eles querem dizer que neste momento o mercado ele está animado para subir para cima. E ele percebeu isso porque os candles estão com mais força, estão mais compridos, né? Você vê que existem candles pequenos assim, ó. Significa para o analista técnico que o candle não está com tanta força para subir. Agora, quando aparecem vários candles esticados, grandes, isso para o analista técnico quer dizer que o mercado ele está com uma força para subir, né? E aqui é a mesma coisa. O verde ele quer dizer que o mercado ele está com força para subir e o vermelho está com força para descer. Aqui vocês observam que, enquanto aparecem as figuras vermelhas, elas aparecem pequenas, ou seja, elas querem dizer que não está com tanta força para voltar a cair, né, o mercado. Diferentemente dos verdes, que têm aparecido bastantes e todos bem esticados. Quando chega nessa região aqui, aparece essa enorme figura, bem esticada. Ela quer dizer o quê? Que teve uma força muito grande aí de queda,
né? Ou seja, o analista técnico ele analisa que pode vir uma provável maratona aí de tendência de cair, o mercado cair, se desvalorizar. Então, o que ele preveu através disso? Ele preveu realmente o que aconteceu logo à frente. Teve uma pequena alta, de novo com os candles verde, mas em seguida o mercado ele começou a cair. Ou seja, ele deu sinal através desta figura aqui. Isto é análise técnica. No nosso outro exemplo, nós temos aqui o exemplo de número 2, que é a mesma imagem, porém de forma fundamentalística. A forma fundamentalística de ver o gráfico ela é diferente da técnica. Em vez dela observar as figuras de mercado, se está esticada, se está pequena, ela vai entender de forma externa sobre macro e microeconomia dessas finanças, que não é o foco principal deste curso, mas eu coloquei aqui para vocês terem uma noção a mais, né? Então a análise fundamentalista ela não vai analisar gráfico, ela vai analisar o porquê de forma externa, né? Documentos, volume em caixa, títulos financeiros que aquela empresa tem, ou seja, ela vai analisar de uma forma macro e microeconômica bem mais ampla do que uma análise gráfica que foi que a gente viu aí no nosso último slide. Então, pessoal, esse é o conceito de day trade. Então, essa é a nossa primeira aula, espero que você tenha entendido e deixe o seu comentário se você tiver alguma dúvida para que a gente possa estar tirando. E as nossas próximas aulas serão continuidade do nosso curso, tá bom? Grande abraço e até a próxima aula.